Notícia urgente: a primeira-ministra da Dinamarca acabou de fazer um pronunciamento à nação, falando da invasão de OVNIs por todo o país, em instalações críticas, bases militares, aeroportos, inclusive fechando esses aeroportos para pousos e decolagens. E é a primeira vez que um chefe de Estado se pronuncia de forma tão alarmante sobre essas incursões. Lembrando que na própria Dinamarca isso já tinha acontecido, fechando alguns portos em janeiro. Esses casos já aconteceram na Noruega, na Romênia, vimos nos Estados Unidos e New Jersey, mas é a primeira vez desses países todos que um chefe de Estado faz um discurso alarmista e dizendo que não sabe quem são os atores que estão por trás disso, e ainda falando que mais está por vir, já como se fosse uma preparação da população para o que pode acontecer nos próximos dias. Bom, eu queria colocar aqui um quadro mostrando justamente os locais, né, por todo o país, por toda a Dinamarca. A gente tem esses pontos vermelhos que mostram atividades do que a mídia e do que o governo está chamando de drones. Evidentemente eles não vão falar OVNIs, apesar de não ser identificado, ou seja, ser algo não identificado, um ator não identificado que está por trás disso. Eles não falam OVNIs porque OVNIs sempre remete a extraterrestres e eles não querem causar esse pânico na população. Então eles usam termos agora drones, né? Ou DROVNIs, né, que a gente tem falado muito desde os casos de New Jersey. Seriam os drones não identificados, que evidentemente são OVNIs porque você não sabe, são objetos voando e você não sabe de quem é aquilo, então obviamente é não identificado. Mas o fato é que a invasão está por todo o país. Você tem ali bases militares, inclusive 3 bases militares já afetadas por esses OVNIs. E a população em pânico, tentando registrar vídeos. Não encontrei nenhum grande vídeo sobre esses objetos. A população relata que eles são esferas luminosas, que mantêm uma certa distância. Então, obviamente, com o celular à noite ninguém vai conseguir filmar isso direito. Tem visto que o sensor do celular é muito pequeno e basicamente você vai captar ruído. Então, as pessoas têm tentado fazer aí filmagens, mas até agora não vi nenhuma filmagem que fosse realmente algo para a gente ver como é que são esses objetos. Algumas luzes, claro que nesse momento, em pânico, a população vai começar, qualquer luz que passa no céu, assim como aconteceu no New Jersey, eles vão tentar dizer que é um OVNI, e muitos são aviões, muitos são drones do governo, pesquisando esses próprios OVNIs. Então a gente vai começar a ver um monte de imagens na internet e grande parte delas são objetos explicáveis. Mas o que a população relata seriam esferas luminosas que estão passando nos céus, próximos principalmente dos aeroportos e bases militares aí. Mas o governo da Dinamarca também falou em instalações críticas. Mas sem mais delongas, vamos ver aqui o discurso da primeira-ministra da Dinamarca. Um discurso, como eu falei, bem alarmista, mostrando a urgência do assunto. E vamos ver um pouquinho aqui do que ela falou. Kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund. Jeg forstår godt, at situationen rejser mange spørgsmål. Hvorfor er dronerne ikke blevet skudt ned, og hvorfor blev de ikke opdaget tidligere? Og der kommer et tidspunkt, hvor vi må kigge tilbage i de seneste dages hændelser og lære af dem. Men her og nu har vi som regering og myndigheder en altoverskyggende opgave, og det er at passe på Danmark. Og gøre os i stand til bedre at imødegå de hybride angreb så hurtigt som muligt. Og hvor er vi nu? For det første så har myndighederne hævet beredskabet, og de forbereder sig på forskellige scenarier. Det betyder blandt andet, at både forsvaret og politiet vil være mere til stede med antidronekapaciteter omkring kritisk infrastruktur i den kommende tid. Samtidig er myndighederne i tæt kontakt med vores allierede med henblik på hurtigt at styrke vores egne danske kapaciteter til at kunne opdage og til at kunne nedkæmpe droner. For det andet så har myndighederne mandat til, at fjendtlige droner kan tages ned. Men det er selvfølgelig de ansvarlige myndigheder, der skal foretage den operative vurdering i den konkrete situation herunder af de konkrete sikkerhedsrisici.
Og for det tredje, så har jeg over de seneste dage været i kontakt med en række af mine europæiske kolleger. Jeg har talt med den tyske kansler, den britiske premierminister, statsministerne i vores nabolande, Sverige og Norge, og med den finske præsident. Ligesom jeg har været i tæt dialog med NATO's generalsekretær, og vi er nu fra dansk side i tæt dialog med NATO-allierede om, hvordan de i den aktuelle situation kan bistå Danmark, så vi kan beskytte og forsvare vores luftrum. De hybride angreb har ikke kun ramt Danmark. Der har for nyligt også været hændelser i både Polen, Estland og Rumænien. Hybridkrig er ikke en krig i sådan traditionel forstand. Hybride angreb skal forvirre os. De skal gøre os usikre. Og det er fra en fej fjende, som ikke tør give sig til kende. Den ene gang, der kan det være droner. En anden gang kan det være cyberangreb. Det kan være det, vi kalder disinformation. Det kan være påvirkning af valghandlinger, konspirationsteorier, man læser på nettet. Men uanset hvilken metode vi kommer til at se, så er formålet det samme. Man ønsker at destabilisere vores samfund, og man ønsker, at vi ikke længere skal have tillid til vores myndigheder. Og alt sammen så understreger de, at sikkerhedstruslen mod Europa er alvorlig, og den er reel. Det er derfor, vi igennem de seneste år har været i gang med en massiv oprustning af vores eget danske forsvar. Det er i øvrigt også derfor, vi bliver ved med at støtte Ukraine, som jeg tror kan hjælpe os i den her situation. Fordi hvis der er nogen, der har forstand på at bekæmpe droner, så er det vores venner i Ukraine, og derfor er vi selvfølgelig også nu i dialog med dem. Jeg er også nødt til at sige, at det tager tid at genoprette dansk forsvar. Det beder jeg ikke om tålmodighed med, fordi den har jeg i virkeligheden ikke selv. Men vi har travlt. Og jeg beder om forståelse for, at selvom vi har det, så kan det trods alt ikke lade sig gøre, hverken fra den ene dag til den anden, eller fra det ene år til det andet. Og jeg er også nødt til at sige, og det her er særligt til nogle af partierne i Folketinget, at målet med hybride angreb, det er ikke kun at teste vores myndigheder eller vores beredskab. Det er som sagt også at se, hvordan reagerer vi som samfund, og hvordan reagerer vi politisk. Vi skal være på vagt, og hvis der er noget, der ikke fungerer, så skal det selvfølgelig rettes op. Det er vi i gang med. Men vi skal altså også bevare roen. Tiden er ikke til hurtige meldinger, eller politisk overbud, eller mistillidserklæringer til myndigheder eller til politiet. Fordi der er ikke nogen ansvarlige politikere, der vil kunne garantere den danske befolkning, at vi helt kan undgå hybride angreb. Det kan man i øvrigt ikke i noget land. Og det er nok snarere lige præcis omvendt faktisk, at vi kommer til at se mere sabotage, flere hackerangreb, endnu flere droner, søkabler, der ødelægges, direkte angreb ind i europæiske demokratier, som vi aktuelt ser det i det lille land Moldova. At Danmark og Europa er under mere voldsomme og hyppige hybride angreb, det betragter jeg som en ny virkelighed. I næste uge der mødes alle Europas stats- og regeringschefer her i København. Vi skal diskutere europæisk forsvar og sikkerhed, herunder etablering af en egentlig dronemur. Med andre ord, Europa skal ruste sig, og vi skal opruste. Og vi skal aldrig lade os true, for sådan kan vi ikke være danskere, og sådan kan vi heller ikke være europæere. I de her timer og dage, der er vi meget vel i det, man kan kalde sådan den indledende fase i den umiddelbare krisehåndtering. Det har vi prøvet før i andre situationer. Og jeg har også sagt det, jeg siger nu før, at i enhver håndtering af en svær krise, der er der en risiko for, at man kommer til at begå fejl. Og det er ikke altid, at vi hurtigt kan give gode svar på de spørgsmål, der løbende vil opstå. Men som regering, der vil vi altså bestræbe os på at fortælle offentligheden det, vi kan. Det samme vil myndighederne. Selvfølgelig med en omtanke. Nemlig, at dem, der vil os det ondt, de lytter med på alle diskussioner, vi har med hinanden. Og selvom myndighederne ikke kan konkludere, hvem der står bag de hybride angreb mod vores lufthavne og anden kritisk infrastruktur, så kan vi i hvert fald konstatere, at der primært er ét land, der udgør en trussel for Europas sikkerhed, og det er Rusland.
Og derfor til sidst en vigtig pointe. Der er ikke noget europæisk land, der kan forsvare sig alene mod Rusland. Det kan ikke engang Ukraine, som ellers tappert har kæmpet i mere end 3 år nu. Og det er jo derfor, vi har vores NATO-alliance. Det er derfor, vi er i gang med at udbygge den europæiske forsvarsindustri. Og det er derfor, vi er i gang med en historisk oprustning her i Danmark. Og de seneste dages begivenheder understreger kun, hvor vigtigt det er, at vi handler, men at vi gør det sammen med andre i Europa og i NATO. Tak fordi du lyttede med. Então tá aí a primeira-ministra da Dinamarca. E já sabemos o script. Isso deve aumentar nos próximos dias. As autoridades vão usar armas antidrones que não vão funcionar. Já sabem que esses OVNIs estão vindo do oceano. Inclusive, eles têm uma suspeita de um navio russo que poderia estar por ali. Que estava pouco longe da costa, mas estava no oceano, naquela área. Vão tentar colocar a culpa em alguém, né? E geralmente esses OVNIs eles não emitem nenhuma radiofrequência, eles não conseguem rastrear para que ponto que ele está indo no oceano, ou seja, características totalmente anômalas. Se fosse um objeto normal, um drone normal, isso entrando no território e saindo era só rastrear e você radar, você conseguir descobrir, ou para aeronaves espiãs você conseguir descobrir para onde é que está indo, de onde veio. E esses OVNIs eles não conseguem, são objetos anômalos que eles não conseguem fazer isso. E como eu falei, nenhuma arma anti-drone vai funcionar. E eles vão ter que arrumar um culpado. Vocês viram ali ela batendo muito na tecla de ataque, 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 nos primeiros segundos de discurso. E falando também de ataque híbrido, ou seja, aquele ataque que não é somente militar. Ele é um ataque de desinformação na internet, ataque cibernético por hackers, pessoas jogando mentiras ou desinformação. Um ataque também pode ser econômico, com manipulação de informação. Enfim, um ataque para desestabilizar o país, dividir a população. E ela diz que as pessoas têm que confiar no governo. O grande problema, ela fala no final: olha, nós vamos revelar para a população aquilo que nós pudermos, tudo aquilo que nós pudermos. E aí fica nesse mistério, ninguém sabe quem é, o governo não explica. Isso gera uma desconfiança na população. Então não precisa nem ataque. O próprio governo, não sendo transparente, ele dá essa brecha para que a população desconfie do que está acontecendo e aí começam as especulações diversas, né? E aí no final ela também fala uma coisa perigosa, que é, mesmo que não consigamos descobrir quem temos um inimigo que é a Rússia. Então fazer isso com esses ataques de origem desconhecida desses OVNIs para colocar a culpa na Rússia, pode colocar a Rússia contra a parede e ela se sentindo acuada, ela tem armas nucleares. Isso é perigosíssimo. Então vejo com um pouco de ressalva esse final do discurso dela, embora tenha que bater palmas porque é a primeiro chefe de Estado que faz um discurso desse tipo sobre essa situação desses OVNIs. Lembrando, no governo americano, Biden e Trump ficaram sambando em torno da situação. Trump falou que ia revelar, não revelou nada, falou que era uma pesquisa. E agora acontecendo em vários países da Europa. E agora à noite já foi anunciado também que na França esses OVNIs começaram a aparecer por lá. Então parece que é uma coisa que vai se espalhar na Europa. Ninguém consegue descobrir quem é. Na minha opinião, a gente tem duas cartas na mesa. Eu acho que a Rússia está muito ocupada com a Ucrânia. Para mim é uma aliança talvez da Rússia com a China, e a China que estaria fazendo isso, até porque a China certamente tem os drones mais avançados hoje. Segundo vários analistas militares, vários governos têm batido nessa tecla, inclusive os Estados Unidos. Drones, inclusive, que podem ser tecnologias baseadas em engenharia reversa. Lembrando que China, Rússia, Estados Unidos, todos têm OVNIs recuperados, segundo os denunciantes. Então, se a China tem esse tipo de veículo, ela pode estar usando isso para poder justamente fazer essa guerra psicológica contra esses países. Vou rodear aqui minha tecnologia desconhecida, eles vão ficar na dúvida de quem é, e isso vai destabilizá-los. E claro, a própria população vai começar a reclamar do governo e aumentando essa destabilização. Então só poderia, na minha opinião, ser a China ou inteligências não humanas. Talvez inteligências não humanas haja alguma lei universal, algo do tipo, que elas não podem interferir diretamente para acabar com isso aqui, por algum motivo, mas talvez elas podem nos influenciar a fazer isso. Ou seja, lembrando que já tivemos casos de acionamento de míssil nuclear na União Soviética
para culpar os Estados Unidos. Isso gerou um acordo entre Estados Unidos e União Soviética para, caso visse algum OVNI, um país avisar o outro. Então não duvido nada que isso possa estar acontecendo na Dinamarca e na Europa como um todo, agora. As inteligências não humanas voando com seus veículos, justamente para acharem que é a Rússia, acharem talvez que é a China, e isso colocar um país contra o outro e causar uma terceira guerra mundial. É isso, essa foi a análise preliminar, vamos aguardar os próximos capítulos. Abraço e até a próxima.